Chegamos hoje ao capítulo 4 da Epístola aos Efésios, né? São mais 3 capítulos até o encerramento dessa epístola, ou seja, basicamente nós chegamos à metade do estudo desta carta. E lembrando que os 3 primeiros capítulos, eles tratam da proclamação da verdade. É a proclamação da economia de Deus. É como que o apóstolo Paulo apresentasse para nós esse plano divino de redenção, dando uma ênfase no capítulo 1 aos eleitos e predestinados para o cumprimento do supremo propósito de Deus, mas no capítulo 2 e 3, mostrando que esse projeto divino de salvação, ele é muito mais abrangente, ou seja, mostrando como que a salvação de Deus se destina aos judeus e aos gentios, alcançando todos os homens, essa grande família universal divina. E, portanto, são 3 capítulos que apresentam essa estrutura doutrinal acerca da economia neotestamentária da salvação de Deus, a revelação do mistério. Os capítulos 4, 5 e 6 é a porção deste livro que trata o que nós chamamos de ortopraxia. Nome difícil, né? Seria, os 3 primeiros capítulos seria a ortodoxia, que é a reta doutrina, o reto ensinamento, e a ortopraxia é a prática correta da verdade. São nomes assim, complicados de se falar, mas são nomes técnicos que às vezes, uma vez usados e compreendidos, resumem uma ideia que é bem maior, né? Quando falamos ortodoxia, a reta doutrina. Ortopraxia, a reta experiência da sã doutrina. Então, capítulo 4, 5 e 6, hoje começamos essa segunda porção, capítulo 4, vai nos introduzir agora na vida prática da palavra. Vai nos mostrar como que a palavra até então, compreendida, ela agora terá um efeito dentro de nós, desde que nós ouçamos, atendamos ao rogo. Olha o capítulo 4, versículo 1, que começa com um rogo-vos, pois. Ou seja, esse rogo apostólico é não somente um convite, é não somente uma convocação, mas, sobretudo, é como que o apóstolo estivesse aqui apelando ao nosso coração, dizendo, olha, é necessário que haja uma reação diante da palavra. E essa é uma questão muito complicada, né? Porque, inclusive, ontem mesmo eu falava com uma pessoa, às vezes nós pregadores, né? Falamos, pregamos, ensinamos, passamos muito tempo falando, inclusive repetindo os ensinamentos. Nós não temos nenhum problema em apresentar um tema e depois falá-lo diversas vezes por variados prismas, não somente para ampliar a compreensão do tema, mas, sobretudo, é como se fosse um martelo batendo numa pedra muito forte e que tem que bater até que um dia aquela pedra seja quebrada. Então não pensem, os irmãos, que ouvir a palavra uma única e exclusiva vez, um determinado tema ou assunto, tudo está resolvido. Nem é verdade isso com respeito ao entendimento do tema, muito menos com respeito à prática daquele assunto. Para que haja uma compreensão cabal, possível, de certo tema, é preciso olhá-lo por diversos ângulos, por diversas vezes. Até porque cada vez que você ouve com atenção aquele mesmo assunto por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, você vai percebendo nuances que você não tinha visto, que você não considerava então, né? É como você olhar hoje um objeto de uma certa perspectiva e terá então que olhá-lo em outros ângulos para percebê-lo na sua totalidade. Agora, se para o entendimento, que é uma coisa no âmbito intelectual, é preciso que você olhe várias vezes, ou que você escute várias vezes, agora imagine só, até que essa palavra se alicerce no coração.
Imagine até que ela seja assimilada no ser, no sentido de que, lembremos, alguém já tentou fazer uma dieta, só para os irmãos entenderem que a nível de comparação, não sair do ponto que eu estou dizendo, tentou fazer uma dieta, ou foi a uma academia de musculação, e fez lá uma semana, não viu um resultado aparente, e desistiu, ou começou a fazer uma dieta, não viu o resultado e desistiu, porque a pessoa quer começar a fazer uma dieta hoje, e quer emagrecer amanhã, quer acordar magro, passa uma semana nada, 2 semanas, mesma coisa, aí você desiste. Musculação também, academia, você chega lá, você quer perder a barriga, você quer criar tanquinho, você quer criar músculos, e depois de 3 meses, nada, só dor, aí você desiste daquilo. Então, com a verdade é do mesmo jeito. Então, quando Cristo ele fala sobre a nossa salvação, sobre o desenvolvimento espiritual, ele compara a si mesmo com o pão da vida, e ele diz então que esse pão é a sua própria carne e o seu próprio sangue. Em seguida diz que não devemos nós confundir a sua carne e o seu sangue com a carne e o sangue físicos literais, uma vez que a sua própria carne física para nada aproveita, até que ele chega no ponto para dizer que as suas palavras é que são espírito e vida. Portanto, Cristo enquanto pão da vida, a carne e o sangue de Cristo enquanto comida para o homem, significam, no âmbito interpretativo de João capítulo 6, o comer das suas palavras. Então, tem que comer essas palavras da vida, digerir esta verdade. A gente digere com a mente, digere com os ouvidos, digere com o coração, e em seguida nós ficamos ruminando na comunhão com Deus, na contemplação, na reflexão, e aí nosso espírito vai assimilando esta verdade pouco a pouco, até que então essa palavra seja assimilada para que ela possa produzir o resultado que nós esperamos. Não sei se deu para os irmãos entenderem a relação, né? Eu queria dizer que nós temos que receber essa palavra, a ortodoxia, e digeri-la até o ponto de ela se tornar a nossa prática. Então não existe segredo, no sentido, não existe uma mágica e nenhuma receita. Pastor, que coisa linda os capítulos 1, 2 e 3. Vamos entrar agora na prática, os irmãos vão ver quão dura é a prática desta palavra. Temos que atender ao rogo do apóstolo. Então o apóstolo está rogando, rogo-vos, pois. Ele roga porque ele sabe da dificuldade que se tem de chegar a esse nível de prática da palavra. E aí eu estou esclarecendo aos irmãos que nós não chegaremos a essa prática assim como um passe de mágica. Ou seja, nós não podemos desistir e nem nos iludir. A ilusão nos levará a pensar, pronto, agora que eu entendi o capítulo 1, 2 e 3, agora pronto, agora é só viver o capítulo 4, 5 e 6. Não é bem por aí. Até porque o que nós somos hoje não é o resultado do tempo que estudamos Efésios 1, 2 e 3. O que somos hoje é o resultado de uma vida. Não somente o resultado da minha vida, mas da vida de outros que também influenciaram a minha vida, porque dentro de mim foi sedimentado o pensamento de outros, e eles de outros, e assim nós temos a história da humanidade. Nós, enquanto um produto de toda a humanidade, lógico, não de uma totalidade plena, porque tem culturas muito distintas, mas nós somos o conjunto de muitas informações, e para que isso seja destruído, demos o exemplo do martelo, como diz lá em Jeremias, né? A palavra de Deus é martelo que despedaça a penha, é martelo que despedaça a pedra, né? Temos também o exemplo de 1 Coríntios capítulo 10, quando diz que a palavra de Deus, que as armas de Deus são espirituais para anular sofismas. Os irmãos não têm ideia do tempo que se leva para anular sofismas. Um sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Queridos do céu, quanto tempo é tão difícil para nos libertarmos dos enganos, das mentiras, dos sofismas. Diz que as armas são poderosas para destruir fortalezas. Então, os irmãos, imaginem a fortaleza, né, um penhasco muito grande.
erigido dentro de nós do engano, e são poderosas em Deus as armas para conduzir a mente cativa à obediência de Cristo. Agora imagine a resistência de uma mente que está sendo levada à escravidão e ao jugo da verdade, e a resistência da mente que não quer se tornar cativa da verdade. Ela quer a liberdade, entre aspas, do aprisionamento e o cativeiro da mentira. Porque na mentira, a mente se julga livre e não sabe que ela é cativa. Então, a libertação de Cristo, por meio de suas armas, é uma libertação para nos tornar cativos à obediência de Cristo. Tudo isso são linguagens que nós estamos apresentando aos irmãos, são meios diferentes para falar de uma mesma verdade. É o rogo. Esse rogo é um clamor. Então, não basta que Paulo diga assim, transitemos agora para a parte prática. Ele começa com rogo-vos. Esse rogo está cheio de amor, esse rogo está cheio de lágrimas, né? Aqui é alguém que compreende a necessidade profunda de uma vida na verdade e um coração que compreende a dificuldade que nós temos. Por isso ele gera esse rogo. Então, a partir do rogo, capítulo 4, versículo 1, começa, portanto, a aplicação da palavra. E para os irmãos entenderem um pouco como nós vamos estruturar os capítulos 1, 3, ou melhor, os capítulos 4, 5 e 6, entenda que o objetivo da prática da palavra é gerar, no capítulo 4, um corpo. É gerar, no capítulo 5, uma noiva. É gerar, no capítulo 6, um exército. O Senhor precisa de um corpo, o Senhor precisa de uma noiva, o Senhor precisa de um exército. Ou seja, tudo o que foi ensinado nos capítulos 1, 2 e 3, uma vez posto em prática, o Senhor vai gerar da igreja essas três coisas. A igreja sendo gerada, a noiva. A igreja sendo gerada, o corpo de Cristo. A igreja sendo gerada como um exército. Lógico que a teologia tradicional, convencional, do ponto de vista teórico, vai dizer que nós já somos corpo de Cristo. E é verdade, a Bíblia afirma, vós sois corpo de Cristo. Essa é uma verdade dita pelo apóstolo Paulo. Entretanto, ser corpo de Cristo é um processo que nós estamos buscando, pelo qual estamos passando para atingir a plenitude de corpo de Cristo. Então, nós temos algo de corpo de Cristo, uma vez que somos constituídos corpo de Cristo, mas não somos plenamente corpo de Cristo. Ainda tem em nós muito como instrumento de iniquidade, ou não? Ainda há em nós, temos que reconhecer isso, que nós ainda temos em nós, nós ainda somos membros, de certo modo, de Adão caído. Quando nós sabemos que nós temos algo de Adão, mas também temos algo de Cristo. Nós, em certa medida, somos Adão, em certa medida, nós somos Cristo. Às vezes as pessoas têm resistência em aceitar essa dicotomia, não é? Ou essa coexistência de duas consciências, porque elas preferem não tocar nessa questão tão dramática da realidade humana. Eles preferem viver confessando algo para disfarçar o que é de fato e de verdade. A prova é que Paulo mesmo vai dizer, olha, andai no Espírito e não satisfaça a concupiscência da carne. Pronto. Se ele diz que a carne milita contra o Espírito, ele está dizendo que há algo de dois lados em nós, há algo de luz e de trevas, de Deus e de Satanás, de Adão e de Cristo. Então, nós somos corpo de Cristo, mas não o somos plenamente. É certo que nós somos chamados de noiva de Cristo,
mas não somos ainda a noiva adornada, não somos aquela noiva, como diz no capítulo 5, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado. Também podemos dizer que nós somos o exército de Deus, mas ainda nós lutamos e batalhamos por muitos outros interesses que não são os interesses do reino de Cristo. Então, a prática da palavra visa gerar em nós, enquanto uma comunidade, enquanto igreja, enquanto um povo de natureza coletiva, porque tanto corpo, quanto noiva, quanto exército, são de natureza coletiva. Então, por isso que o primeiro ponto que Paulo trata aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 6, é a questão da unidade. Ora, se a vida humana, preste atenção, e se a vida cristã pudesse ser vivida individualmente, sem uma relação com os demais irmãos, sem comunhão com os demais irmãos, e cuidado, porque a internet, ainda que ela seja um meio muito eficiente de nos aproximar em tempo de distanciamento social, os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Olha como é importante a internet, e mesmo de aproximar pessoas que estão distantes de nós geograficamente, muito bom a internet, mas ela não substitui os laços afetivos, as relações interpessoais. A internet nos priva, inclusive, do próprio confronto pessoal, não é? A internet nos priva de nos conhecermos, porque o conhecimento só se dá no conflito e no confronto, e não somente num ouvir. A internet, de certo modo, ela é unilateral, porque só um fala, e se o outro fala, ninguém ouve, não é verdade? Então a internet não substitui e nunca substituirá as relações. Sei que vivemos num tempo em que muitas coisas tendem a desaparecer. Por exemplo, ficha telefônica desapareceu há muito tempo, não é? Depois o cartão telefônico também veio a desaparecer. Se ainda existe, quase não é usado, né? Ou pouquíssimas pessoas o usam. Os documentos físicos tendem a desaparecer. A moeda física tende a desaparecer. O fax desapareceu. O disquete desapareceu. Hoje em dia até o e-mail está um tanto escasso, depois do WhatsApp, que é um pouco mais rápido, não é? Que você envia vídeo, envia documento, você conversa, você até liga para a pessoa via WhatsApp. Ou seja, a tecnologia nos leva ao desaparecimento de muitas coisas, mas nunca substituirá relações. Não pense você que chegaremos um dia em que cada um da sua casa, imagine só você com um grupo de amigos, pessoal, vamos fazer uma festinha, vamos fazer um happy hour, e cada um na sua casa pega a sua cervejinha, coloca a sua música e vamos ficar nos olhando por uma tela. Não, nunca vai acontecer isso. A internet não vai substituir, por exemplo, um estádio de futebol lotado, né? Embora eu, de modo pessoal, não goste de estádio pelo movimento, né? Mas tem pessoas que jamais trocaria estar presente no estádio a assistir em casa de uma televisão. Perde-se aquela, sei lá como é que eu falo. Mas a internet nunca vai substituir relações. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse que, como a verdade quer levar-nos à edificação de um corpo, de uma noiva e de um exército, e esses três têm natureza coletiva, e a primeira coisa que Paulo fala no capítulo 4 é sobre unidade. Então, se fosse o possível, ou se fosse de nós vivermos a vida cristã, a vida humana, de modo individual, separados uns dos outros, como muitos entendem que a igreja, enquanto comunidade, é algo relativo, então, para que pregar a unidade, se dela eu não teria necessidade? Porque onde é que se dá o conflito e o embate para que haja necessidade do desenvolvimento de unidade? Não é somente nas relações
interpessoais ou não? Ou não. Eu sei, alguém vai dizer, não, mas alguém pode ter esses conflitos por meio da internet, ficar discutindo na internet. Mas não é por aí que o apóstolo Paulo fala. Ele quer falar das nossas relações pessoais, interpessoais, dos nossos afetos, dos nossos vínculos, das nossas relações. Por isso ele vai dizer assim, pega a sua Bíblia e leia comigo, Efésios capítulo 4. Quando eu dou esses exemplos, os irmãos entendem? Às vezes eu dou tantos exemplos para ilustrar um ponto que as pessoas podem se perder, né? Não sabem o que ele está dizendo agora. Então eu estou dizendo da necessidade de unidade. A unidade que se percebe no capítulo 4, na figura do corpo. A unidade que se percebe no capítulo 5, na figura de uma noiva. A unidade que se percebe no capítulo 6, na figura de um exército. E aí eu usei o exemplo da internet, eu disse, tomemos cuidado com a internet, porque a internet não substitui relacionamentos pessoais, diretos, vínculos. Eu dizia que se fosse preciso, ou melhor, que se fosse possível, se viver a vida humana e a vida cristã individualmente, isolado dos demais, sem esse encontro pessoal, sem essa relação pessoal, sem esse contato pessoal, não haveria necessidade de unidade. Porque eu sozinho, até tem mesmo uma, acho que deve ser uma piada, né? Que diz assim que o cúmulo do absurdo, ou melhor, o cúmulo da revolta, é a pessoa morar sozinha e fugir de casa. Não é? O que tem a ver com Efésios, né? Eu estou dizendo que só se requer unidade porque vivemos coletivamente. Leiamos Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois. Os irmãos percebem o peso desse pois? Não. Rogo-vos, portanto. Ou seja, diante do que nós falamos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Os irmãos querem só uma dica para os irmãos entenderem o vínculo do pensamento paulino, do capítulo 3 para o 4, ou do 1, 2 e 3 para a segunda parte. Porque o pensamento de Paulo é muito silogístico, é muito lógico. Não pense que de repente ele fala uma coisa, depois fala outra. Não, pelo contrário, é uma linha só de pensamento ininterrupta. Capítulo 1, só para os irmãos terem uma ideia da ideia paulina, né? Ele fala como que os judeus foram eleitos e predestinados. Quando ele diz, lembra que ele nos deu vida. Ou melhor, desculpa, capítulo 2, né? Ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele se fez herança para nós, né? Lembra dessa parte, capítulo 1 de Efésios? Esse nós são os judeus, porque no versículo 13 de Efésios, ele diz, deixa só eu lembrar aqui, em quem também vós, e eu dizia para os irmãos em mensagens anteriores, e vós são os gentios, por meio do evangelho, também somos agora reunidos nesse mesmo propósito. Ou seja, ele está dizendo de unidade. Ele diz que não existe essa separação de judeus e gentios, porque essa separação é uma separação no âmbito geopolítico, no âmbito histórico da humanidade, mas no âmbito do propósito divino, nunca houve separação de fato. Quando Deus chama Abraão para sair de Ur da Caldeia, capítulo 10 e 11 de Gênesis, 10, 11 e 12 de Gênesis, que ali é que surge a semente de Israel e as gentes e os gentios, ali se dá judeus e gentios, mas ali não é separação de fato, ali não há, Deus não estabelece um abismo, pelo contrário, Abraão é separado para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra. A separação, quem fez foi os judeus. Bem posteriormente, no tempo pós-exílico, no retorno do exílio babilônico, foi que eles começaram a fazer a divisão com os samaritanos, depois com os gentios, construíram muros,
de separação, construíram átrios no templo de separação e foram dividindo. E depois a concepção que eles tiveram da própria circuncisão era também um conceito de exclusão de todos os povos. Mas a ideia de Paulo, capítulo 1, é que nós estamos gentios por meio do Evangelho. E o Evangelho não é algo novo que veio agora em Jesus, mas o Evangelho é eterno. E ele já foi pré-anunciado em Abraão. É esse Evangelho que nos inclui em todas as bênçãos e promessas. Capítulo 1. Capítulo 2. A cruz como centro, em que, sendo colocado no centro da história, destrói a parede da separação, destrói a inimizade e aproxima judeus e gentios. A cruz, para onde todos convergem, unidade. Sim ou não? Capítulo 3, a revelação do mistério, a saber que os gentios são coparticipantes, juntamente com os judeus, nesse grande propósito divino, unidade. Rogo-vos, pois. Ou seja, ele quer dizer, o Evangelho não divide, o Evangelho não separa, o Evangelho não exclui. Pelo contrário, o Evangelho é o mistério da reconciliação. O Evangelho é o ministério da reconciliação. O Evangelho é a palavra da reconciliação. O Evangelho é o meio de Deus, é a ação de Deus para resolver o grande problema do pecado. E o pecado foi quem causou a separação, o rompimento e a desintegração do homem com Deus, do homem com a criação, dos homens com os homens. Vem o Evangelho e fala, vamos reunir. Só existe uma única realidade, que é Deus, e toda a sua criação precisa nos céus, na terra e debaixo da terra ser convergida a criação para Ele, para que encontre em Cristo a sua unidade, encontre em Cristo o seu centro, encontre em Cristo o seu eixo, para que Cristo seja tudo em todos, seja Ele o centro, seja Ele a universalidade do cosmos divinos para a glória de Deus. Do cosmos divino para a glória de Deus. Dá para entender a relação e a unidade do livro, a unidade das ideias, para entendermos a unidade orgânica do nosso ser com todo o restante do cosmos, o que inclui, primeiramente, Deus, em seguida, a criação divina, e terceiro, o homem, ou os demais homens. Seria talvez essa ordem, né? Porque já observaram que o mais difícil para nós é a reconciliação do homem com os homens? Né? De nós para com Deus, tudo está interligado, não são 3 reconciliações. A única reconciliação, na sua plenitude, engloba esses 3. Mas, no plano da experiência, quando nós falamos de reconciliação, o que pressupõe unidade, sim ou não? Conseguem perceber que a reconciliação pressupõe unidade? Porque a falta de reconciliação não é divisão, não é separação, não é inimizade. Reconciliação, portanto, é o retorno à unidade. Perfeito? Então, quando o homem começa no processo de reconciliação, que é paulatina, a reconciliação nossa, ela é processual, porque a transformação do coração é processual, porque o novo nascimento é processual. Então, a primeira coisa com que nós nos reconciliamos ou buscamos é Deus. Parece que a aceitação da necessidade de reconciliação é mais fácil de entender para com Deus. Aí, em seguida, o próximo passo é reconciliar-se com a criação. Alguém fala, mas eu não entendi essa, o que tem a ver? Então já observaram que nós, homens, nós batemos, matamos e destruímos sem nenhum motivo, nenhuma razão. Você está num rio pescando, você toma uma garrafa de Coca-Cola, aí joga a garrafa PET dentro do rio. Sim ou não? Então deixa lá jogado no barranco, larga lá e vai embora. Sem nem perceber. Às vezes não é maldade, mas nós temos uma inimizade, nós não preservamos aquilo que é nosso. Daqui a pouco, se todo mundo faz isso,
Isso vai contaminando o rio. Por isso que daqui a pouco vai ter um peixe que comeu plástico, está morrendo. Então nós temos uma inimizade para com a criação. Você está sentado aqui conversando, passa uma formiga, você mata. E continua conversando, você... pastor, mas é uma formiga. Eu queria que existisse um ser bem maior do que nós, na proporção do homem e da formiga, e ele matasse você e falasse, não, é só um homem. É só um homem. Eu sei que alguém vai dizer, pastor, mas o que fazer com a muriçoca? O que fazer com isso, com aquilo? Eu sei que essa situação é uma coisa muito difícil de lidar. Mas que tal nós começarmos com as coisas menores? Para de chutar o cachorro. Deixa para a gente resolver o problema da muriçoca lá na frente, quando nós crescermos mais e entendermos um pouco mais. Porque nós queremos criar um problema no âmbito da nossa inimizade com a criação, justificando que o rato tem que matar. Calma, comece pelo cavalo, comece pelo passarinho. Vamos começar por aquelas coisas que são mais evidentes, né? Pelas coisas mais próximas de nós. As pessoas pensam que com um cachorro, porque cachorro, você pode tacar uma pedra num cachorro. Vocês entendem? Então, há uma necessidade de reconciliação com a criação divina. E se você não aceita o que eu digo por causa do rato, da barata e da muriçoca, que tal você buscar em Deus, em oração, para começar a entender dessas coisas mais práticas, no caso do gato, do cachorro, do cavalo e do passarinho, né? Nós temos muitas resistências e justificamos as nossas inimizades. E por fim o homem, que é o problema maior das nossas relações. Então a reconciliação, ela é processual, e quando falamos de unidade, sempre falamos de uma unidade com Deus, com a criação, e do homem com os homens. Perfeito, queridos? Bem, percebido, portanto, essa grande necessidade, entendendo que o Evangelho, portanto, esse rogo-vos, pois, e para os irmãos agora entenderem a forma do meu pensamento, para que ninguém se perca, porque eu sou uma pessoa de muitos exemplos, nós começamos a falar sobre o rogo-vos, lembra? Sim ou não? Esse clamor. Por que Paulo roga? Porque ele vê a dificuldade que nós temos de transitar do plano da compreensão para o plano da prática. Eu estou resgatando. E aí eu mostrei, rogo-vos, pois. Os irmãos percebem o peso desse pois. Esse pois está linkando os 3 capítulos anteriores aos próximos 3 capítulos. E esse link se dá quando Paulo fala sobre unidade no capítulo 1, unidade no capítulo 2, unidade no capítulo 3, como que ele dissesse, o núcleo do Evangelho e da verdade é sempre unidade, porque o Evangelho nunca vai excluir, ele só reúne. Ele é o Evangelho da reconciliação, a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, o mistério da reconciliação, tudo é reconciliação para o Evangelho. Então, esse rogo-vos, pois, para gerar unidade entre nós, e essa unidade vai nos levar a ser um só corpo, uma noiva e um exército. Então, creio que agora ficou claro, né? Dá para você olhar para Efésios assim e ver toda a sua estrutura, é um raio-x que se tira dele e você vê por dentro das estruturas ou por dentro das palavras, das páginas, né? Das letras, você vê o espírito dessa carta. E, portanto, quando ele fala no capítulo 4, rogo-vos, ele começa com a apresentar o problema da unidade entre os irmãos, para nos levar à formação de um corpo. Vocês todos já ouviram falar sobre o corpo de Cristo, sim ou não? Primeiro ponto. Todos já ouviram falar, todos os crentes sabem, corpo de Cristo. Talvez possa haver algum segmento, vamos ser bastante pessimista, em que por não trabalhar a Escritura do ponto de vista do ensino, porque trabalha com campanha, pode haver algum crente que não saiba o que é corpo de Cristo. Não tem ouvido, ou se ouviu foi vagamente. Mas, no geral,
Todos os crentes sabem o que é corpo de Cristo, sim ou não? Corpo de Cristo. Agora, vamos pensar no peso do que estamos dizendo. Vamos pensar no peso dessa palavra, dessa expressão, corpo de Cristo. Vamos mais devagar, né? Vamos pensar devagar. Eu já ouvi falar do corpo de Cristo, eu acho que comecei lá da frente. Vamos pensar em Cristo primeiro, né? Que antes de corpo, é Cristo que é o mais importante nesse pensamento. Cristo. Cristo é muito divino, muito sagrado, muito belo, muito puro, muito santo. Cristo, puxa. Todos os cristãos dizem amar a Cristo, ainda que não ame, porque é natural que todos digam que ame a Cristo, natural, até mesmo pela força da religião, porque amar a Cristo é uma outra coisa, diferente desse impulso da fala, quando perguntado se ama a Cristo. De todo modo, Cristo é uma coisa muito bela, muito pura, muito santa. Agora imagine que esse Cristo de Deus, o Pai quer gerar para o Filho, para o Cristo, um corpo. E portanto, Cristo sendo o cabeça, imagine só, que precisa de um corpo. Ora, esse corpo tem que estar numa relação de igualdade de natureza com a cabeça. Não é igualdade de natureza. Para os irmãos entenderem essa relação de igualdade de natureza, pensa um pouquinho lá de Gênesis capítulo 2. Deus querendo dar ao homem uma esposa, e a ideia de corpo e esposa se confundem lá em Gênesis, os irmãos vão entender o motivo. Deus então, antes de fazer essa noiva, eu não estou falando da noiva, estou falando do corpo, tá? Esse aqui é o exemplo. Vocês vão entender por que corpo e noiva se confundem. Antes de fazer essa noiva para Adão, Deus quis nos ensinar algo. O que Ele quis nos ensinar? Que essa noiva para o homem precisa ser da mesma natureza. Essa é a essência do ensinamento de Gênesis 2, 18 a 24. É a essência. Tem nada a ver com animal, tem nada a ver com a bicharada, nada a ver com dar nome a animais. O sentido da revelação é: Deus quer nos ensinar que a relação noivo e noiva, a relação cabeça e corpo, deve ter uma relação de igualdade de natureza, de compatibilidade de natureza. Por isso que Ele manda trazer os animais para Adão pôr os nomes. E isso é totalmente irrelevante no plano histórico, no plano antropológico, no plano da leitura, porque não é isso que Deus quer nos ensinar. Ele não quer que você leia Gênesis 2 e aprenda: agora eu descobri quem foi que colocou o nome de cachorro de cachorro. Eu descobri quem colocou o nome de macaco de macaco. Até porque, em cada língua, o mesmo animal recebe diversos nomes. Ou melhor, nas diversas línguas, o mesmo animal recebe diversos nomes. Sim ou não? Daí aí eu vou começar. Aí o povo é terrível. Aí qual foi então o nome original da vaca? Porque vaca é português. Vaca em inglês é cow. É certo, senhor? Me ajuda aí. Cow. Em russo eu não sei. Mas não é cow, nem boi, nem vaca. Em japonês eu também não sei. Qual é o nome original? Vamos buscar. Eu não fugi do assunto. Falando da compatibilidade. Falando de Cristo, depois falar de corpo de Cristo, depois da unidade para formar o corpo de Cristo. E eu estou perguntando para você, para nós refletirmos até que ponto nós estamos entendendo a verdade e querendo a verdade. Aí vamos perguntar, voltei para o exemplo. Bem, para saber qual é o original do nome da vaca, tem que se perguntar qual era a língua original do homem. Primeira língua. Jesus Cristo, ajuda, Pai. No final de tudo, nada acontece.
O cerne do texto de Gênesis 2, 18 em diante, é que quando Deus manda trazer os animais, era só para dizer assim, olha, nenhum desses animais nenhum pode ser a noiva de Adão. Por quê? Porque por mais bonitinho que seja o animal, não há compatibilidade de ser, de natureza. Só isso. Tem como o homem casar-se com uma vaca? Não faz sentido. Se bem que o mundo está tão pervertido que se fala disso. Tem lugares aí que o povo se casa com animal, mas ser humano se casa com ser humano. Perfeito? A ideia? De modo que quando então passou o último casal de animais, é dito no texto, olha como o texto te chama para o que ele quer te ensinar. Para o homem, olha que ele está dizendo. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Idônea se traduz que lhe fosse compatível. Daí Deus fez cair pesado sono. Aí o texto diz, tirou da costela. Mas está faltando uma costela no homem. Quantas costelas tem o homem? Quantas? Aí começa a mesma débil discussão. Quando fala da costela, quer simplesmente dizer da sua natureza, do seu ser. Poderia colocar, tirou do seu âmago. Podia falar que ele pegou o rim do homem e fez uma mulher. Quando o homem desperta, ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos. Não é costela, é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Olha a compatibilidade de natureza. Voltando agora à ideia de corpo de Cristo, se ele é o cabeça e se quer gerar um corpo para ele, esse corpo não pode ser de natureza diferente da cabeça. Não pode ser uma cabeça santa, justa, perfeita, bela e um corpo chaguento. Não pode ser. Quando, portanto, falamos de corpo de Cristo, de que estamos falando afinal? É isso que eu quero que os irmãos pensem comigo. Porque quando Paulo explica sobre o corpo de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que o corpo, embora seja apenas um, ele possui muitos membros. Então a ideia é, você é um membro deste corpo, eu sou um membro deste corpo, o outro é um membro deste corpo. Como se pode conceber a ideia de corpo no individualismo? Tem jeito? Primeira coisa que nós devemos trabalhar na ideia de corpo. Não se pode pensar em corpo sem a articulação e sem a articulação dos membros para esse corpo e sem a relação de um para com o outro. Até porque uma das características primordiais do membro é que ele não existe para si. Essa é uma característica primordial. Nenhum membro do seu corpo existe para si próprio. Ele sempre realiza uma função para, sempre. E tá bom, então, no final, quem é esse alvo? Se o membro tem uma função para, o alvo é o todo. Portanto, chegamos novamente onde? Na unidade. O alvo é o todo. Não tem como nós pensarmos corpo de Cristo sem pensarmos nos membros que agora estão reunidos enquanto membros numa unidade, sobretudo, de mente, de coração, de alma, de espírito, para o bem do todo. Aí o homem vai ter que trabalhar fortemente no problema do egoísmo. Não tem o que fazer. Nós não aprendemos a viver para o todo. Nós nascemos aprendendo a viver para nós mesmos. Inclusive, o grande anseio de todo ser humano, me parece,
é a sua emancipação. Estava falando essa semana com a minha esposa, eu não queria entrar em méritos, não, mas é só para ilustrar, né? Falei, engraçado, o homem dito civilizado, ele se acha superior aos aborígenes, né? Aos índios, aos nativos, aos autóctones, né? Se acha superior, né? Olha para o autóctone como um desprezível, nativo. Mas veja qual é o raciocínio do dito civilizado e o raciocínio do nativo. O dito civilizado, ele nasce, cresce, e ele começa desde cedo a projetar a sua emancipação. Quando ele então se casa, ele se desliga. Não desliga não, desliga? Não. Essa é a questão. Muitas pessoas se casam e deixam pai e mãe e vão embora. Para longe. Cuidado para que ninguém se entristeça, caso seja essa a sua realidade. Eu estou dizendo que é o homem dito civilizado. É assim que todos pensam. A separação, a divisão e o enfraquecimento acontece no pensamento civilizado. Já no nativo, como é que ele pensa? Não, quando um índio se casa, aumenta como é que dá o nome na tribo? Não, mas assim, a família tem um nome, né? Vai aumentando a família, agora é mais um guerreiro naquela casa que entrou para ali, para somar, fortalecer. Eles não se mudam, não saem, não é igual a Torre de Babel, que vão cada um procurando um lugar para si, não. Eles vão se fortalecendo ali. Bem, mas estou dizendo sobre unidade. Então nós nascemos com esse pensamento de individualismo. E o mundo em que a gente vive, ele corrobora para o individualismo. A economia, tudo o que acontece. Inclusive a própria religião dita cristã, que não é cristã coisa nenhuma, porque de Cristo não tem nada absolutamente, mas a cristandade, o cristianismo caído, oficial de Roma, e esse de Roma se desdobra em muitos outros, porque a Bíblia fala das suas muitas filhas, tudo colabora para o individualismo. Bênção, maldição, você é abençoado, você é amaldiçoado. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Está sempre dividindo. Nunca reúne, nunca junta. Nunca. É essa igreja contra aquela, é essa doutrina contra aquela, está sempre se batendo. Então, todo o nosso mundo dito civilizado, ocidental, sobretudo ocidental, trabalha em função da separação. Então, resgatar a ideia da unidade, pensar a ideia do corpo de Cristo, é lutar fortemente contra essa correnteza na qual nós estamos, lutar contra o egoísmo. É uma luta terrível. Não é fácil. Por isso que é dito, né? O reino de Deus é tomado por esforço. E os que o assaltam, ou melhor, desculpe-me, os que se esfolam, o tomam de assalto. Olha que coisa forte de Jesus, palavras de Jesus. O caminho é estreito, a porta é estreita. Ninguém entra na vida se não trilhar esse caminho. Então, falar de corpo de Cristo, falar de unidade, nos leva a pensar. O que nós estamos pregando e o que nós estamos fazendo? Temos que refletir isso. Então, Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis. Quando ele diz, rogo-vos, pois, que andeis. Esse andar aqui não é caminhar, não é, digamos que eu chamasse aqui à frente o Pedrão, ele iria andar de lá até aqui. E digamos alguém morasse aqui próximo do nosso local, ao sair daqui você ia caminhando daqui até a sua casa.
estou andando. Quando ele diz, rogo-vos, pois, que andeis, esse andar aqui, ele significa um modo de vida. Esse andeis aqui significa, não é uma questão de culto de domingo, não é uma questão de culto de quarta, não é uma questão de quando vocês se reúnem no mesmo lugar. Ou seja, é um modo de vida, é um modo de se pôr no mundo. Andar aqui equivale a viver. Ou seja, é preciso que nós tenhamos um modo de vida qualitativo que equivalha, né? Os irmãos me perdoam, né? Até porque nós estamos falando de unidade, hein? Mas não é fácil você falar 2 horas sem errar um verbo, né? Não é possível, né? O importante é que eu também sei que eu também errei, né? Mas o ego da gente é terrível, né? Olha o tanto de justificativa para dizer que eu errei. Para dizer que não, eu errei mais. É problemático, é problemático. Bem, de todo modo, a ideia é que esse andar aqui, ele tem uma correspondência com toda a nossa vida, com toda a nossa existência. Ele quer dizer que vocês andem. Esse andar também implica que vocês, ao se relacionarem, que vocês pratiquem isso, que vocês façam deste modo. Esse andar, ele implica ação, ele implica relacionamento, ele implica convivência, que vocês se relacionem. Então, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Puxa vida. É o que chamava a atenção dos irmãos agora há pouco. Corpo de Cristo. Isso é de uma grandeza. Porque não é o corpo de um animal, não é um corpo qualquer. É o corpo de Cristo, essa unidade de essência, unidade de natureza, de modo que assim como é em natureza o cabeça, também é o pé, é a mão. Por isso que Paulo diz que é preciso que o nosso viver, o nosso viver diário, o nosso dia a dia, aqui dito o nosso andar, tem que ter uma equivalência com o nosso chamamento. Não pode haver diferença, né? Nós fomos chamados chamados para quê? Para a unidade. Nós fomos chamados para o reino de Deus. Nós somos chamados para sermos constituídos corpo de Cristo. Somos chamados para ser noiva de Cristo. Somos chamados para ser o exército de Cristo. Somos chamados para pertencer a Cristo. Somos chamados para ser uma expressão de Cristo. Tudo são coisas muito grandes. Então ele diz, olha, o nosso viver prático tem que estar à altura do chamamento. Por isso o rogo. Ou seja, é uma coisa muito elevada, né, que certamente nós temos que pensar isso. E então ele diz em seguida, o modo como nós devemos, portanto, andar. Versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui na minha leitura, que eu gosto de ler muito nas entrelinhas, né? Eu gosto de ler muito o não dito, mas que está dito, o implícito, o subtendido, que é a leitura numa profundidade maior do que a leitura de superfície, né? Então, quando ele diz humildade, mansidão, longanimidade e o suportar uns aos outros em amor, veja que está tudo no plano positivo. Humildade é positivo, mansidão. Ou seja, o nosso chamamento exige. Então, vejam que humildade, mansidão, longanimidade, suportar o outro, estão todos no plano positivo, né? O que significa que essas características estão em harmonia com o chamamento. Porém, a partir do momento que ele diz, rogo-vos, pois, que andeis assim, o pressuposto
é que alguma coisa está nos impedindo de viver esse chamamento. É o contrário, é o não dito, é o subtendido. Perfeito? Que é exatamente a falta de humildade, a falta de mansidão, a falta de longanimidade, que nos leva a não conseguir suportar o outro. Não dá para suportar. Então, assim, nós temos que trabalhar percebendo uma realidade concreta e qual é ou quais são as características desse chamamento que torna possível o cumprimento do nosso chamamento. Tá bom? Hoje eu vou parar por aqui, porque nós vamos adentrar agora na parte mais profunda do texto e o tempo já acabou.